Olá! Existe um processo quase que oculto acontecendo nos nossos corpos, que consegue transformar o que a gente pensa em realidade física. É um mecanismo que decide a todo momento se o nosso corpo vai prosperar ou se vai apenas sobreviver. E isso, olha, tá na raiz de muitas questões do nosso dia a dia, desde o cansaço até a ansiedade. Nessa análise, a gente vai desvendar exatamente como isso tudo funciona. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia central é a seguinte: o corpo humano não consegue fazer duas coisas completamente opostas ao mesmo tempo. Ele precisa escolher um caminho. E essa escolha, como vamos ver, tem consequências gigantescas para a nossa saúde, principalmente no mundo de hoje, né? Nesse ritmo acelerado que a gente vive. E aqui estão os dois modos: crescimento e proteção. Pensa assim, no modo de crescimento, o corpo está relaxado, se curando, se regenerando, cuidando da saúde a longo prazo. É o estado ideal. Agora, no modo de proteção, todos os recursos são desviados para uma emergência. É modo de sobrevivência, lutar ou fugir. E o ponto crucial é exatamente este: é um ou outro. Não tem meio termo. O corpo não consegue, sei lá, construir uma casa e apagar o incêndio ao mesmo tempo. Então, o que faz o corpo mudar de um estado para o outro? O que aperta esse interruptor? A resposta está num sistema de comunicação interno, uma espécie de rede de emergência biológica. E esse sistema é o nosso centro de comando para o estresse. É o jeito que o cérebro, com base no que ele percebe do mundo lá fora, dá ordens diretas para mais de 50 trilhões de células. E o nome técnico desse sistema é tão importante quanto a função dele. O nome dele é eixo HPA. Pense nisso como uma linha direta de emergência entre o cérebro e o corpo. Mas aqui está o detalhe mais importante para a nossa vida moderna. Esse sistema reage do mesmo jeito a uma ameaça real, tipo um predador de verdade, e a uma ameaça que a gente só percebe, como um e-mail estressante e um prazo apertado. Para o corpo, é tudo a mesma coisa. E olha só como essa cadeia de comando funciona. É bem simples, na verdade. O hipotálamo é o intérprete, ele lê o que está acontecendo no ambiente. Se ele percebe uma ameaça, ele avisa a glândula hipófise, que é a grande distribuidora de mensagens do corpo. E ela, por sua vez, manda o sinal para as glândulas adrenais, que são as executoras. É aí que elas liberam os hormônios de emergência. E quando esses hormônios, como o cortisol e a adrenalina, inundam o sistema, o corpo entra num protocolo de emergência total. Só que essa proteção, ela tem um preço, e é um preço bem alto, que muita gente paga todo dia, sem nem saber o porquê. Vamos ver como isso acontece? O corpo precisa decidir na hora. Para onde vai a energia? É uma escolha de vida ou morte no nível das células. E essa decisão muda fundamentalmente toda a nossa biologia interna em questão de segundos. E essa citação da fonte original resume tudo de uma forma brilhante. A lógica do corpo é implacável. A sobrevivência imediata é mais importante que qualquer projeto de longo prazo. Digestão? Cura? Manutenção? Tudo isso pode esperar se tiver um tigre na sala ou na nossa caixa de e-mail. Pensa bem, para lutar ou fugir, os músculos dos braços e das pernas precisam de muito sangue e energia. E eles recebem, mas a pergunta de ouro é: de onde vem todo esse sangue? Não é como se o corpo criasse sangue extra do nada. Ele foi redirecionado. E aqui está a resposta. O sangue é retirado dos nossos órgãos internos, das vísceras. É por isso que o estresse crônico pode causar tantos problemas digestivos, por exemplo. Essa realocação de recursos simplesmente desliga todas as funções que mantêm a gente saudável a longo prazo. O crescimento para, a digestão para, e o mais crítico de tudo, o sistema imunológico é suprimido. A energia para manutenção interna é cortada. As pessoas podem pensar que crescimento é algo que só acontece na infância, né? Mas a verdade é que o corpo está em um estado de crescimento constante. O revestimento do nosso intestino, por exemplo, se renova completamente a cada 3 dias. A gente está sempre se reconstruindo. E é exatamente esse processo vital que o estresse interrompe. Então, o que acontece quando esse modo de proteção, que deveria ser algo rápido e temporário, se torna crônico? Bom, aí o efeito é em cascata, afeta tudo, desde a nossa chance de ficar doente até a nossa capacidade de pensar com clareza. Para a gente entender o quão prejudicial é interromper o crescimento celular, a fonte usa a analogia da quimioterapia. A químio é projetada para matar células que se dividem muito rápido. O problema é que muitas das nossas células saudáveis também se dividem rápido. O estresse crônico age de uma forma parecida, enfraquecendo esses sistemas de renovação constante. E isso nos leva a uma ideia fascinante. De acordo com o material de origem, na maioria das vezes, uma doença não é pega do nada.
Os agentes causadores, como vírus e bactérias, já estão no nosso corpo. O que acontece é que um sistema imunológico saudável, operando em modo de crescimento, mantém tudo isso sob controle. Quando o estresse desliga o sistema imune, ele se aproveita. O estresse também afeta o cérebro de forma drástica. Esse slide mostra isso muito bem. Num estado calmo, o sangue flui para o córtex pré-frontal, a sede da nossa inteligência, do planejamento. Mas, sob estresse, o sangue é desviado para as partes mais primitivas e reativas do cérebro. Literalmente, a capacidade de pensar com clareza diminui e a gente fica muito mais reativo. Entendendo que o estresse nos torna menos inteligentes e mais reativos, a fonte expande essa ideia do nível individual para o social. É sugerido que esse mesmo mecanismo biológico pode ser explorado, argumentando que manter uma população em um estado constante de medo, por meio de narrativas da mídia, por exemplo, a tornaria mais reativa e menos capaz de ter um pensamento crítico. E para apoiar esse ponto, a fonte apresenta este número. Ela mostra uma correlação entre um período de estresse social elevado e um aumento de 100% nos lucros com vendas de medicamentos em apenas 5 anos. A sugestão é de uma ligação entre o estresse da população e o benefício econômico para certas indústrias. Mas a parte mais importante é esta: é possível recuperar o controle. A gente pode conscientemente escolher o crescimento em vez da proteção. Vamos ver como quebrar esse ciclo vicioso? Aqui tem um roteiro para retomar o controle. Primeiro, a consciência, identificar o que nos coloca em modo de proteção. Pode ser uma notícia, uma pessoa, uma situação. O segundo passo é a percepção, um momento para questionar se a ameaça é realmente imediata ou é só um pensamento. A partir daí, o trabalho é cultivar ativamente os sinais que dizem ao corpo que é seguro crescer, emoções como gratidão e paz, apoiadas por técnicas práticas de relaxamento. E, finalmente, é importante lembrar que buscar ajuda profissional é sempre uma opção valiosa. No final das contas, tudo se resume a essa escolha. O corpo está ouvindo as nossas percepções a cada segundo. Ao entender esse mecanismo, a gente ganha o poder de influenciá-lo. A pergunta que fica é: qual ambiente, interno e externo, será criado para guiar essa decisão tão fundamental?